Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma tarde de estudo, de reflexões. Vou passar a palavra aqui para a Laila e para a Leila, que vão conduzir o estudo dessa tarde de hoje. Está com vocês, meninas. Boa tarde, pessoal. Espero encontrar todo mundo bem. A nossa conversa fraterna de hoje, né, voltada ao nosso estudo, será sobre o Setembro Amarelo. Então, para começar, eu vou fazer a leitura de um texto, para depois a gente fazer a prece, tá? O texto se chama Atenção. O texto se chama Não Fujas, do livro Atenção, de Emmanuel. Começa assim. Quando as sombras da provação se te adensem ao redor dos passos, permanece firme na confiança em Deus e em ti mesmo, seguindo adiante nas tarefas que abraçaste na seara do bem. Não existem tribulações infindáveis. Sobretudo, não te omitas. Aceita os encargos que as circunstâncias te impõem, buscando cumpri-los com o melhor ao teu alcance. Não te aflijam dificuldades. Anota as bênçãos que te dispõe. Conserva-te fiel às próprias obrigações, na certeza de que a divina providência te oferecerá os recursos precisos para que qualquer desequilíbrio desapareça. Desapega-te de toda ideia do mal. Abençoa a quantos não raciocinem por teus princípios. Muitas vezes, os adversários de hoje, se soubermos respeitá-los com sinceridade, estarão possivelmente amanhã na fileira de nossos melhores benfeitores. Não te lamentes, o aguaceiro que te incomoda é apoio da natureza para que não te falte o pão indispensável à vida. Não exija dos outros qualidades que ainda não possuem. A árvore nascente aguarda-te a bondade e a tolerância para que te possa ofertar os próprios frutos em tempo certo. Por mais ásperos que se te mostrem os obstáculos da estrada, segue adiante. Se alguém te feriu, desculpa e prossegue à frente. Não procures na morte provocada o esquecimento que a morte não pode te dar. Não fuja dos problemas com que a vida te instrui. A vida, como a fizeres, estará contigo em qualquer parte. Lembra-te sempre. Cada dia nasce de novo o amanhecer. Emmanuel. Boa tarde. Então, convido a todos nesse instante a elevar nossos pensamentos em prece de agradecimento ao Mestre Jesus por mais essa tarde de estudo, rogando a Ele que possa nos amparar e nos fortalecer em todos os instantes de nossas vidas, pedindo que as bênçãos do mais alto se estendam a todos aqueles irmãos que nesse instante sofrem com angústias, com dificuldades, com depressões. Que a luz do mais alto possa envolver a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Bom, como a Leila disse, né, hoje o nosso estudo ele é sobre o Setembro Amarelo, e para a gente iniciar, a gente vai passar um vídeo de alguns palestrantes espíritas, né? É um vídeo que é bem interessante, porque ele traz, né, a opinião de não só de um palestrante, mas são diversos palestrantes em torno desse tema, tá? Aí eu vou projetar aqui. E vou colocar no chat também, né, para quem quiser acompanhar pelo computador, né, sem ser aqui pelo 8x8. A gente ia pedir só uma atenção, é um vídeo curtinho de 30 minutos, né, que ele vem falar sobre causas, sobre como prevenir o suicídio. Então, assim, para que a gente possa assistir com atenção, para a gente fazer um debate mesmo sobre o tema, para a gente colocar as nossas visões, para a gente ver o que teve de mais relevante, tá?
Fernando, a visão espírita, ela é sempre complementar. Então, primeiramente, quando nós estamos diante de um quadro de depressão, vem a medicina, examina os distúrbios bioquímicos do cérebro, as causas que são mais orgânicas, vem a psicologia através dos seus vários ramos e procura, através dos instrumentos da psicanálise, né, da psicologia analítica, da psicologia transpessoal, de tantas outras vertentes, investigar os traumas, a memória, as experiências passadas. Uma vez feito esse trabalho, tanto da medicina quanto da psicologia, aí vem a doutrina espírita. Ela vem sempre por último. Por quê? Porque ela vem ampliar o problema. Enquanto a medicina e a psicologia estão examinando o indivíduo do ponto de uma vida, o espiritismo mostra que aquele indivíduo é um espírito imortal, herdeiro de múltiplas experiências reencarnatórias. Então, como se diz aqui em Minas, o buraco é muito mais embaixo, né? Então ela abre um conjunto de fatores que tem a ver com o espírito imortal, com causas profundas que estão no espírito. É evidente que essas causas se manifestaram, por exemplo, no seu corpo físico. E é evidente que essas causas se manifestaram no seu ambiente familiar. Mas isso é consequência. Tudo nasceu como uma semente no espírito imortal, lá na profundidade da sua consciência. Então, em algum momento, esse espírito tomou um caminho, fez escolhas absolutamente equivocadas e agora ele está no plano da colheita. Então ele está no plano de colher as consequências. Então é preciso paciência, sobretudo, paciência, resignação, porque não se resolve. Problemas provocados nos séculos não se resolvem em 2 dias, não se resolvem em 1 ano. Então precisa ter paciência, precisa ter fé em Deus, ter confiança. Porque Deus é o supremo poder, o supremo amor. O Criador tem caminhos, tem remédios para nos livrar, inclusive, de nós mesmos. Vamos confiar em Deus e pedir ajuda. Pedir ajuda. Porque nós não estamos sós. Todos nós estamos mergulhados numa rede de relações e essas pessoas que estão no nosso entorno são manifestações da misericórdia divina a nosso favor. Então aí com calma, procura o médico, procura o psicólogo, procura o terapeuta, mas procura também a assistência espiritual, procura o estudo, a leitura, a prática da caridade, para poder mergulhar no terreno das causas. É fácil? Não. É simples? Não é. Mas é possível de ser resolvido. Porque todo problema que nós criamos ao longo da evolução, o Criador tem uma solução. Ela não é imediata, mas ela é eficaz. Percebe que primeiro a doutrina espírita ela aponta certos caminhos, mas não quer tomar para si aquilo que é, por exemplo, da ciência. Existem pesquisas, estudos na área da neurociência, da psiquiatria, da psicologia, que a cada dia mais descobrem novos elementos, novas variáveis que estão aí em jogo para determinar um processo depressivo. O que provocou angústia e depressão, por exemplo, no século XIX, na época da codificação, não necessariamente é o que hoje provoca. Há uma questão de os espíritos falam muito da questão do ócio, não necessariamente dizendo que aquela é a variável-chave, a única causa da depressão, como algumas pessoas acreditam, mas deixando bem claro que, obviamente, se eu já tenho pensamentos disfuncionais, porque quando a gente não está bem, a gente está com pensamentos disfuncionais, sabe? Assim, ninguém gosta de mim, minha vida não tem sentido, para que eu vou ficar aqui, eu não vejo
porque amanheço sem nenhum gosto pela vida, e às vezes é uma depressão endógena, ou seja, tem realmente uma variante emocional, existe uma variação de como é que a gente diria, de hormônios, de neuroquímica cerebral, que precisa ser medicada. Às vezes o indivíduo, ele percebe que a vida dele não tem necessariamente algo que aponte para tanta tristeza, mas ele não consegue não estar triste. Então tem que ser medicado, tem que ser tratado. Tem as depressões exógenas, que são aquelas, por exemplo, provocadas por eventos externos a você, um trauma do passado ou trauma atual. De repente o indivíduo é sequestrado, botado num porta-mala, tomam tudo que é dele, batem. A pessoa pode ter uma crise depressiva depois e foi por um evento muito concreto. A pessoa pode ficar com medo de viver, desenvolver síndrome de pânico. Então tem que ter tratamento. Então a doutrina espírita, ela apenas dá conta para o fato que é uma realidade psicológica do ser humano, o quanto a gente pode alternar, e claro, também dá a entender que muitas vezes certas depressões têm a ver com um sentimento ainda não consciente do indivíduo por um conjunto de ações que estava em outra existência e que provocam a descompensação emocional nessa, apontando para uma volta, escuta o que tua alma está dizendo, escuta também o que ela está pedindo para que você mude o comportamento. Às vezes é o próprio indivíduo que está num ciclo de autopunição por uma consciência meio que inconsciente do que ele fez, ou que ela fez, e está lá num processo de cobrança. E aí nesse processo, qual é a sua sensação? O auto-perdão. Joana de Anjos, ele vai dizer assim, o ser consciente, ele nem se culpa, nem se justifica, nem se desculpa. Eu nem me culpo, nem desculpo dizendo que a culpa é do outro, nem me justifico, apenas se transforma. Então, o grande objetivo é a transformação moral. Ver o que é reforma íntima. Que não é tortura íntima, gente, é reforma. Assim, né? Porque tem gente que acha que tem que... não, é assim, é reforma o quê? O banheiro tá legal, mas pode mudar o azulejo, né? Então, assim, você vai transformando pontos da sua identidade que você percebe diante de sua maturidade emocional que não tem mais sentido. Entendeu? Eu vou só subir a cadeira que ela foi descendo. Sim, você Só site em grama sintética natural. Serão, opa, um pequeno desastre aqui com o nosso querido Wanderlei. Vou chegar um pouquinho pra cá. Chegar um pouco pra cá. Aí, agora sim, peraí, só um pouquinho. Chega um pouquinho pra trás. Chega um pouquinho só. Na série psicológica de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, Joana coloca a depressão, em boa parte dos casos, como resultante da culpa que ficou esculpida, a expressão que ela usa no perispírito, em experiências passadas. Ou seja, quem não está em paz com a própria consciência a partir de erros que todos nós cometemos no passado, estaria, segundo Joana, vulnerável. Existe um potencial de desenvolver a depressão. Essa é uma possibilidade. A palavra depressão, ela tem origem na década de 1930, até então ela estava misturada com melancolia ou tristeza. E a gente começou a perceber a singularidade da depressão, portanto, na primeira metade do século XX, de lá para cá, construiu-se de fato um conhecimento robusto sobre o que é a depressão, que é uma anomalia na bioquímica do cérebro. As sinapses cerebrais ficam comprometidas, há um delay, um retardo na transmissão das informações, e isso determina que a pessoa tenha prostração, tenha um vagar e uma enorme dificuldade de conseguir responder a estímulos. E isso gera um desconforto brutal. Primeiro porque a pessoa acha que é responsável por isso, é uma questão moral, é uma questão ética. Segundo porque os familiares mais próximos ou amigos também não compreendem e acham que você não está fazendo nada ou está desse jeito que você quer. A depressão, pode-se dizer, é uma tristeza persistente, depois de 10 a 15 dias precisa procurar ajuda médica. Então aqui, primeira questão que precisa estar claro para os espíritas. O espiritismo é ferramenta auxiliar, medicamentosa e terapêutica. O espiritismo auxilia, socorre, mas não resolve a depressão. A depressão ela é constatada normalmente por psiquiatras que aplicam um questionário, uma anamnese. São várias perguntas do tipo:
como está a qualidade do teu sono, como está a sua relação em família, com cônjuge, filhos, pais, como está a sua relação no trabalho, como é que está o seu dia a dia do ponto de vista assim, do que era tranquilo, confortável e natural e hoje não é, o que mudou? E aí, a partir do resultado do questionário, você vai checar se houver depressão, se é leve, moderada ou grave. Dependendo do tipo de depressão, é possível que se recomende o uso de alguma substância química antidepressivo para acelerar as sinapses cerebrais. Então o antidepressivo resolve a depressão? Não. O antidepressivo atenua os efeitos e a pessoa precisa, portanto, de alguma maneira, essa é uma recomendação espírita, procurar, se possível for, ajuda psicológica para entender o que se passa no inconsciente, o lado oculto da lua, como você se situa no tabuleiro da tua existência hoje, como é que está a sua vida e o que você pode fazer em favor de si mesmo. A psicologia se presta a isso, o psicólogo é um facilitador. Terceiro, mas não menos importante, fluidoterapia, passe magnético, e a gente estuda a doutrina, sabe que quem recebe o passe não está numa atitude passiva, tem que participar, orando, mentalizando uma paisagem bonita, um sentimento de gratidão pelo médico que aplica o passe, para ajustar vibracionalmente a sua frequência, se colocar compatível com esse derrame de fluidos medicamentosos manipulados na outra dimensão e projetados, fazendo essa profilaxia, essa remoção de detritos, formas de pensamento e miasmas que acompanham, segundo alguns estudos, a maior parte dos depressivos. Portanto, não obstante tenham essa aura cinza de uma existência sem vida, tem também a companhia de obsessores, porque há sintonia. Portanto, a gente precisa ter o cuidado de se informar para não obrigar as pessoas à depressão, a levantarem da cama, vai trabalhar, sai daí, como se fosse preguiça, como se fosse uma decisão dela estar daquele jeito. Não há nada que machuque mais uma pessoa com depressão do que essa atitude. Informação salva vidas. Quem tem depressão precisa de ajuda, a começar pelas pessoas próximas, principalmente familiares e amigos. A depressão é um convite à evolução. A vida vem vindo em linha reta, de repente não tem um ponto, tem uma vírgula. A vírgula é a depressão. Assim, fecha para balanço, para, pensa, sente, aceita ajuda, deixa o teu orgulho de lado, se submete ao tratamento, construa a paciência. Joana de Ângeles, por acaso, assina a mensagem paciência do Evangelho. A paciência que nós não temos. A paciência, espera. O que você não consegue resolver hoje, não te inquieta, não te angustia. Dê tempo ao tempo. Mais um dia, vai passar. Chico, isso também passa. Então, são tantos aprendizados e todos eles remetem ao autoconhecimento. O depressivo tem que fechar para balanço. Ele tem que aprender até a esquecer de si mesmo, porque um problema do depressivo é ficar prestando atenção apenas e tão somente no próprio umbigo. Então, se libertar. Opa, eu vou sair dessa. No tempo que for possível, não entregarei os pontos, e ainda que meu íntimo diga, mas eu não estou sentindo melhora nenhuma. Pelas pessoas que me amam, eu vou fazer o sacrifício de ir a mais uma consulta com psicólogo ou psiquiatra, tomar mais um remedinho, ir no centro espírita, tomar mais um passe. Faça. Dê tempo ao tempo. Isso vai passar. Seria muito reducionista a gente querer dizer que há uma causa só para transtornos mentais. Nós temos diversas origens. O que nós podemos colocar pelo prisma espírita é a causa de gênero, ou seja, há um gênero para as diversas distonias. Né? E qual é essa causa? Elementos provacionais advindos de situações passadas, que podem se manifestar como diversas patologias,
mas como causa de gênero, ou seja, genérica, de amplitude, são situações vivenciadas, seja encarnação imediatamente anterior, seja em outras encarnações, que acabam levando a uma dada encarnação a necessidade reparatória ou expiatória, que pode vir na forma de, digamos, sentimentos congênitos, né, ou situações congênitas da depressão, das distonias mentais, dos seus diversos matizes. Então a causa, a doença em si não é causa de si mesma, é uma manifestação de uma causa comportamental, de uma causa ligada a atitudes praticadas que a forma melhor de repará-las, né, as atitudes anteriores, ou mesmo expiá-las, seria então numa situação, aspas, de doenças mentais. Então, como gênero. Agora, cada tipo, cada patologia, aí já são especificidades de um gênero na questão da saúde mental. Então é isso que nós poderíamos falar como visão espírita, porque senão nós estaríamos explicando um fato como sendo único, e aí seria um reducionismo nessa estrutura espiritual e complexa que nós trazemos das nossas encarnações diversas. Está lançando agora uma obra que se chama exatamente de transtornos psiquiátricos, um olhar médico espírita, do Dr. Leonardo Machado. E essa questão implica a questão de saúde física, emocional e psíquica, e também uma relação com a questão espiritual. A gente sabe que o espiritismo tem todo um aparato para o atendimento, sobretudo o atendimento fraterno e espiritual, sem que a gente se confunda com um atendimento médico, psiquiátrico, quando necessário. A gente tem esse esclarecimento no espiritismo, a ponto de não confundir e achar que, por exemplo, a busca de um atendimento espiritual vai solucionar todos os nossos problemas, quando às vezes o nosso problema realmente é físico, é um problema que tem um fulcro genético, não é? E aí precisa de um atendimento, como é o caso da própria depressão. A gente sabe que o espírito ele acaba se manifestando na condição que está dentro da sua possibilidade, na sua condição evolutiva, e a deficiência normalmente se dá não na condição do espírito em si, que ele pode ser até um espírito inteligente, mas o corpo não permite a manifestação natural, espontânea e até mais assim expansiva, em decorrência exatamente dessa necessidade de se apresentar com limitações, decorrentes provavelmente da necessidade reencarnatória em cumprimento à lei de causa e efeito, que não castiga, que não pune, mas que sempre educa. Então a gente fala no espiritismo que às vezes a gente tem que pagar uma conta ou outra, diante dos nossos débitos, com a nossa própria consciência. A gente viu na palestra tão bonita ontem do Simão Pedro, ele falando, citando o Chico, a questão da consciência, a gente tem uma quitação perante a vida, para que nós possamos viver em plenitude. Então não é uma imposição divina que nos impede de ser felizes, pelo contrário, Deus quer que todos sejamos felizes. E as limitações surgem, inclusive essas que são características mais pungentes, mais, digamos assim, determinantes, elas vêm realmente como fruto da própria lei de causa e efeito, num resgate que a gente tem necessidade de um processo de libertação. Às vezes você tem um corpo aprisionado, um catre, ou a mente às vezes ali aprisionada numa impossibilidade de manifestação livre, para que o espírito possa efetivamente, educando-se, depois se manifestar com liberdade responsável. Os transtornos mentais, eles estão sendo cada vez mais reconhecidos, mais identificados. Que antes se achava que eram comportamentos habituais, que eram estados de humor, que eram questões de gênio. Muitas dessas características emocionais hoje já são percebidas como alterações emocionais que são classificadas e tratadas pelas ciências psicológicas.
desde a psiquiatria, a psicologia, a medicina como um todo. A doutrina espírita ela acompanha esses avanços. A doutrina espírita ela nos oferece um entendimento profundo para podermos perceber que essas doenças elas estão ocorrendo também no campo de uma trajetória muito longa de um espírito que vem reencarnando em várias existências. E além disso, já tendo encarnado em várias existências, ele carrega consigo, já quando nasce, algumas características inatas que poderão ou não serem eclodidas, desencadeadas, dependendo do ambiente, principalmente a infância, que o indivíduo tem na sua vida, na sua existência atual. Então a doutrina nos mostra que as condições inatas que já estão presentes, elas poderão se manifestar de uma forma maior ou menor. É o espírito reencarnante que, já trazendo as suas tendências, poderá também incorrer em momentos de dificuldade no campo emocional. E também acrescenta, aí sim, um capítulo importantíssimo, que ainda é muito pouco considerado no estudo das doenças mentais, que são as interferências espirituais. Então eu acredito que a grande contribuição que o Espiritismo pode trazer para a ciência como uma novidade significativa e realmente que possa fazer a diferença, é a influência espiritual interferindo no quadro, agravando, muitas vezes dificultando tratamentos, incorrendo muitas vezes em sintomas que se assemelham a quadros mentais e que podem ser sintomas obsessivos. Então, nesse campo, a doutrina espírita, junto com o estudo da medicina, pode juntar esforços para trazer mais alívio a essas pessoas que sofrem tanto. De 1866, existe uma mensagem que é recebida por duas médiuns. Elas são sonâmbulas e elas falam sobre o período de transição na Terra. E nessa mensagem, intitulada Transição Planetária, os espíritos dão alguns indicativos do que aconteceria durante o processo de transição. E uma das características marcantes que são citadas nessa mensagem é o aumento da depressão e dos casos de suicídio. A mensagem chega a ser tão precisa a ponto de dizer que, quando a transição viesse, o processo de angústia do ser humano seria tão grande que as próprias crianças procurariam suicídio, que assumiria taxas alarmantes. Nós realmente estamos vendo as taxas de depressão e de suicídio subirem no mundo, e no Brasil também. Nós não estamos entre os países que são as maiores taxas de suicídio no planeta, mas nós não podemos esperar que a gente se torne isso para tomar alguma providência. Nós vamos trabalhar agora para que isso aconteça. E a forma que o Espiritismo tem para atuar sobre isso é dando sentido às nossas vidas, porque o vazio existencial é a grande razão do processo depressivo. Eu não sei para que eu vivo, eu não sei por que eu existo, não sei o que eu estou fazendo aqui. Essas perguntas são típicas de pessoas em depressão. Perderam o ânimo de viver. Quando nós estudamos a doutrina espírita e percebemos o mecanismo da reencarnação, do planejamento reencarnatório, da majestade do que seja o retorno à vida corporal e todo o trabalho que a espiritualidade desenvolve para que você consiga estar entre os homens novamente, um influxo novo de desejo de viver, uma nova compreensão de vida, uma transformação profunda da nossa ótica de viver ocorre. E o que se espera como decorrência disso é que nós consigamos dar um sentido para as nossas existências e, consequentemente, a saída do processo depressivo. Para a saída da depressão, é importante considerar
que quando nós estamos com alguém na família em processo depressivo, não é só ele que é depressivo. O grupo familiar está inserido no processo, porque ninguém reencarna sozinho. Há um comprometimento de todo o grupo. Então nós não podemos dizer, não, o depressivo é meu irmão, o problema é dele. Não, o problema é do grupo. Nós estamos todos juntos. E quando a gente percebe isso, nós temos que nos unir para o trabalho de socorro daquele que escorregou. Nessa hora, a família precisa entender que ela está numa guerra. A depressão pode levar à morte. E você precisa lutar, você tem que guerrear para vencer essa batalha. E quando nós estamos na guerra, nós não vamos só com uma força. Nós vamos com as 3 forças: Exército, Marinha e Aeronáutica. Quando alguém em casa entra em depressão, tem que mobilizar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. O Exército é quem vai cuidar do território físico. Quem vai cuidar do físico é o médico. A pessoa precisa de um médico. A Marinha vai cuidar das águas, que são as lágrimas de quem chora depressivo. E esse é o psicólogo. E a Aeronáutica vai cuidar daquela coisa mais etérea, mais sutil, que é o espírito, que é a religião. Não necessariamente o espiritismo seria a única opção, porque existem pessoas que se sentem mais alinhadas com o pensamento do protestantismo. Então que vá, que procure o pastor, que se integre numa igreja protestante e que se liberte da sua angústia. Se você gosta da igreja católica, vá, procure a igreja católica, se integre às tarefas do padre e siga. E se você tem interesse de conhecer a sua vida de maneira mais efetiva, se integre à doutrina espírita, procure uma casa espírita para entender os porquês da vida e a razão do nosso sofrimento. E a partir daí, juntando o Exército, Marinha e Aeronáutica, nós temos muito mais condição de vencer essa guerra. Essa guerra, quando ela é forte, a gente ainda tem que chamar as 2 forças auxiliares, que é a PM e o bombeiro. O bombeiro são os amigos que tem que estar sempre perto, e a PM é a família que tem que tomar conta da pessoa. Então tem que estar todo mundo envolvido. Se nós envolvermos todos os agentes nesse processo, nós temos muito mais chance de obter êxito nesse fenômeno da depressão, que é muito grave. Só que isso exige esforço, persistência da família e ausência de críticas. Nós não devemos criticar as pessoas que estão em processo depressivo, reclamando: minha filha, o dia inteiro nesse quarto, sai, parece um gato para fazer. Chama para sair. Use frases positivas. Minha filha, eu vou fazer um bolo, vem me ajudar. Vou caminhar, vem comigo. Em vez de criticar, dizer: olha, isso aqui é minha filha, está depressiva. Olha, esquece isso, não toca no assunto. Não fica apresentando a pessoa como depressiva para os outros. Trata com naturalidade e chame a pessoa para a vida. Existe uma obra chamada Entre Irmãos de Outras Terras, que diz que a fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Então, se a gente está atrás de fé, que é o antídoto para a depressão, a obra do bem é o caminho que a gente tem para fazer. Então, o que é que eu faço? Eu tiro a pessoa do seu isolamento, do encastelamento da sua própria dor. Leve a pessoa para fazer o bem, para que ela se sinta útil. Há muitas pessoas que dizem assim: você está com depressão, vou te levar no hospital, para você ver as crianças que estão lá com câncer, você ver o que é problema. E isso não é a solução, porque parece assim que eu preciso encontrar alguém em uma situação pior do que a minha para que eu me sinta bem. Isso não é legal, porque eu tenho que chegar em casa: gente, agora estou bem, porque eu encontrei gente muito pior que eu. Não é esse o sentido. Mas é você sim fazer o bem aos outros com outra ótica, do tipo: mesmo depressivo, mesmo triste, mesmo angustiado, eu sou útil. Eu pude ajudar uma criança que estava assim. Eu pude... Pega a pessoa, bota para ensinar. Uma coisa fantástica é alfabetizar adultos. É uma coisa incrível você pegar uma pessoa idosa e ensinar as letras e fazer ela juntar e ela começar a se libertar da escravidão de não saber ler. Então você pega um depressivo e bota ele para ensinar adultos. Ele vai se sentir tão útil. Eu estou mudando vidas, eu estou transformando a vida das pessoas. Então nós precisamos, para quem é depressivo, dar um sentido à vida dessas pessoas. Dar uma razão da existência delas. E isso nos remete ao início da nossa conversa. Nossa juventude, que hoje é muito afetada pelo processo depressivo, falta para eles um propósito para viver. Então, se as casas oferecerem protagonismo, eu consigo libertar os jovens e oferecer uma outra opção
que não seja processo depressivo, mas a condição de entender a importância e a beleza de ser jovem e o quanto a gente pode contribuir para um mundo melhor. Ok, pessoal? Vamos voltando. Boa tarde para quem entrou depois. E aí, quem quer falar o que achou sobre o vídeo? Eu achei fantástico, Leila. Muito bom. Assim, só que eu vejo o problema do suicídio muito. É claro que numa palestra, num vídeo, a pessoa não vai entrar em detalhes e fixa mais no que é mais comum, que é a depressão, né? Mas o suicídio, ele tem como origem não apenas a depressão, mas uma série de coisas. O suicídio, ele vem de um processo muito sutil, né, que a gente começa como a obsessão com a coisa que, como se não fosse nada, e ele chega ao ponto ou de uma tentativa ou de um suicídio consumado. Então, assim, eu até anotei alguns pontos, né? Ele de quando o Trigueiro, por exemplo, ele vai direto no ponto, porque o livro dele é fantástico, né? Ele fala, ele tem todas as diretrizes do suicídio, e ele fala que o suicídio até hoje é um tabu, e é tabu. É porque as pessoas conhecem pouco o suicídio hoje, porque a gente não consegue falar de suicídio. Ultimamente, depois que o Trigueiro lançou esse livro dele, é que o suicídio começou a ser divulgado, a ser falado, a ser estudado, né? Aí ele fala que o espiritismo está acompanhando a evolução, eu acredito, da ciência. Mas eu não penso assim, eu acho que a ciência que está acompanhando as orientações espirituais, porque quando a gente lê que se a ciência ela tivesse a consciência de que muitos daqueles que estão nos manicômios, parte do problema dele era espiritual, os manicômios não estariam tão cheios. Portanto, a ciência hoje, a ciência que está hoje acompanhando e compreendendo aquilo que a doutrina espírita está dizendo. Os tratamentos para suicida que hoje a gente vê, para espíritos suicidas, pessoas em risco de suicídio, né? Não existe mais os eletrochoques, né? O que existe tratamentos alternativos os segmentos religiosos, eles estão tratando, né? Como disse o Trigueiro, com passe, com trabalhos com tratamento espiritual, mas nunca esquecendo do tratamento médico, porque às vezes você não está depressivo, mas se você acredita que só aquela coisa de você ir ali tomar o passe, resolve, às vezes não resolve. Às vezes você precisa realmente de buscar um médico.
para descobrir o que realmente é. Mas nós não podemos focar que um espírito suicida, ele só todo depressivo é um suicida, ou todo aquele que se suicidou era um depressivo. Não. A gente tem casos, por exemplo, eu conheço casos de pessoas que estavam bem, parecia bem, com certeza tinha algum problema interno que às vezes era desconhecido da família, e simplesmente tirou a vida. E ninguém sabe por quê. Né? Ninguém sabe por quê. E não estava fazendo tratamento depressivo, não demonstrava nenhum sinal de depressão. Então, o problema é muito tênue, sabe? Você falar de motivos de suicídio é muito tênue, porque ele parte, você hoje está bem, amanhã você pode não estar, e assim, num relance, você decidir isso e pular de um local, ou sei lá, uma arma, e você de repente não sabe nem por que isso aconteceu. Eu acredito que eu gostei muito da conversa deles, porque eles juntaram, né? Tudo que pode causar essa coisa, né? Do suicídio em qualquer um de nós estamos sujeitos a essa situação, porque o suicídio também é uma prova. Porque se a gente lembrar do Camilo, lá no livro Memória de Suicida, ele passou por esse dia, em que ele tinha que passar por aquela situação que ele tinha passado lá em vidas anteriores, e ele falhou de novo. Né? Ele já estava lá pela segunda vez. Então, além de todas essas situações, ele é também uma prova, que a gente precisa estar sempre vigilante com relação a isso, para a gente não cair nas armadilhas e falhar de novo. Então, foi muito bacana, eu acho que foi muito esclarecedor, eu acho que para mim foi maravilhoso, eu gostei muito. Obrigada, Alvécio. A Luciana queria falar. Oi, eu queria complementar também a fala do Alvécio, porque quando eu vi que a palestra se referia ao suicídio, né, eu já comecei a refletir sobre o assunto, né, e aí quando passou o vídeo, eu falei, então, deixa eu ver, porque para mim falta exatamente esse conhecimento que falta para todo mundo em relação ao suicídio, e aí eles falaram muito da depressão e do transtorno psiquiátrico, justamente, e aí eu refleti exatamente isso, porque o suicídio, hoje tem muita gente que tem depressão, né, e assim, são 3 assuntos difíceis de você falar, de você ter algo assim que você vai falar, é isso, tem uma receita, né, porque é muito do que eles falaram nessa palestra, né, é a individualidade do espírito, né, tem que, na visão espírita, é um espírito que vem de um histórico reencarnatório. Então, por exemplo, a depressão, hoje a gente sabe falar mais da depressão porque muitas pessoas já tiveram, muitas pessoas estão em depressão, então consegue falar, cada uma tem uma forma de enfrentar a depressão, tem sintomas diferentes, né? Então, hoje a gente consegue falar porque a maioria das pessoas tem e fala, algumas têm e não reconhece, mas é mais fácil, né? Agora, o suicídio é muito difícil de falar, porque, justamente, na minha opinião, né, por conta disso que o Alvécio falou, né, porque acontece, assim, de uma hora para outra, né, a gente fica sabendo de pessoas que estão bem, que não demonstrava nada, jamais imaginaria, e acaba cometendo um suicídio. Então, é mais difícil de falar, e muitas vezes a pessoa vai e a maioria delas não deixa um porquê, simplesmente faz, né, então a gente não tem esse entendimento, né, e mesmo assim, ele fala, né, me lembrou, por exemplo, que o que trouxe para mim foi a questão da empatia, né, porque para mim, a empatia, quando se fala de se colocar no lugar do outro, se eu não passei por aquela situação,
eu vou me colocar no lugar do outro na minha visão, que não é a mesma visão do outro, né? Então, por exemplo, eu posso imaginar, por exemplo, um transtorno psiquiátrico, o suicídio eu não posso, mas um transtorno psiquiátrico eu posso imaginar, mas graças a Deus nunca passei por isso. Mas depressão, que é muito comum hoje em dia, né? Tá certo que o suicídio também tá comum, mas depressão, a gente convive com pessoas deprimidas, né? E assim, então, por exemplo, eu já tive problema com parente com drogas. E o que eu passei ali, eu nunca imaginei fora ali, dessa situação, sabe? E quando você está dentro da situação, você tem uma visão que só a pessoa passando é que ela é capaz de entender e de ter empatia, né? Então, quando eu penso nessa campanha, eu penso justamente nesse papel que a gente tem que fazer, que eles falaram, que é do não julgamento, da não cobrança, né? E tá certo, assim, que a pessoa, você vai tentar ajudar a pessoa, mas é a família envolvida, né? Então, você sofre junto com a pessoa. Só que é realmente essa questão de você buscar forças, já que você não é ali o principal, mas buscar forças para ter essa empatia e não julgar, né? Não julgar e tentar fazer que nem ele falou, né? Levar para, apesar de que, dependendo da depressão, a pessoa não sai de forma nenhuma, mas muitas pessoas saem, então tentar mostrar para a pessoa realmente a utilidade da vida dela, né? Porque realmente essas pessoas, elas vão perdendo o sentido da vida. E aí, eu acredito que o nosso papel seria tentar mostrar para ela esse sentido da vida, sem esse julgamento, que aí já é uma parte difícil, né? Porque para a gente é muito automático o julgamento, né? É preguiça, se move, se movimenta, vai procurar um emprego, vai procurar o que fazer, né? Já é uma coisa bem automática. Então, é tentar não julgar, né? E mostrar esse sentido. É isso. Obrigada, Luciana. Quando a gente escolheu o nosso tema, né, a gente preferiu focar na prevenção. Por quê? Porque nos estudos que a gente faz, porque já se estuda as causas do suicídio há muito tempo, né, na doutrina espírita. E aí a gente sempre volta naquele mesmo tema, o que é o suicídio consciente, o que é o suicídio inconsciente, quais as consequências. E aí, quando a gente estava escolhendo o tema, eu vi uma pessoa postar alguma coisa assim, ai, que hipocrisia, as pessoas ficarem falando em Setembro Amarelo, como se no restante do ano as pessoas não se suicidassem, como que só durante o mês de setembro que fosse importante falar. Mas a ideia não é essa. A ideia do Setembro Amarelo é trazer a discussão à tona, é ver a importância da ajuda, né, da prevenção, de você estar disposto a ser auxiliado. Então, o nosso foco vai se basear mais nisso. Porque, assim, eu até fiquei preocupada com a fala da pessoa, sabe? Ela falando assim que era uma hipocrisia só falar deste tema no Setembro Amarelo, porque todos os dias ocorrem suicídios, todos os minutos. E a ideia, né, do Setembro Amarelo é trazer mesmo a ideia de prevenir, de saber como pedir ajuda, pedir socorro, né? Então, por isso que a gente quer se voltar mais à prevenção. E aí o nosso estudo de hoje foi baseado no folhetinho da FEB, que se chama Em Defesa da Vida. Suicídio não. Porque lá ele tem as passagens do Evangelho, vem tirando vários pontos do Livro dos Espíritos, e eu acho que é muito esclarecedor, até para a gente poder auxiliar as pessoas, até para poder divulgar. E aí a gente começa com o primeiro questionamento. Por que as pessoas cometem suicídio?
Por que as pessoas cometem suicídio? São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funciona a justiça da misericórdia divina. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abuso de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar. Perdas afetivas, alcoolismo, drogadição, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espírito. Então, como ele coloca aí, né, nesse livreto que a Leila falou, vamos dizer assim, muitas são as causas, né, que os espíritos apontam, que derivam dessa questão do materialismo, né, do adoecimento, como foi colocado no vídeo, né, a primeira fala do Haroldo foi muito interessante, né, em que ele coloca que a doutrina espírita, ele abre o leque, porque assim a gente vê, e também como o Alves comentou, vamos dizer assim, né, que podem ser espíritos que já reincidiram na questão do suicídio por várias vidas, né. Então, assim, o espiritismo ele dá essa consciência, porque se, vamos dizer assim, de alguma forma você suspeita, você sabe que já reincidiu muitas vezes, então, assim, é uma luta, né, constante, porque, assim, vem de um sentimento, né, de vazio ou depressivo, vamos dizer assim, você sabe que você tem que lutar contra aquilo para conseguir vencer. Então, a doutrina espírita ajuda muito nisso, né? Fora os outros tratamentos que eles também colocaram no vídeo, mas, vamos dizer assim, né? É importante a gente perceber que são diversas as causas, não tem como você determinar é uma coisa ou outra, mas, vamos dizer assim, né? Como a gente focou no estudo de hoje, é importante que a gente fale para que a gente tenha conhecimento, para que a gente possa aplicar tanto para a gente quanto para o próximo, para que não seja aquela coisa assim, né? A Luciana falou assim, de repente acontece, mas assim, é porque assim, se a gente for observar, vamos dizer assim, ainda existe um estigma muito grande em torno, né, dos transtornos mentais, da questão depressiva, então assim, fica parecendo que é uma escolha que a pessoa fez, fica parecendo que ela não tem força de vontade, então assim, algumas pessoas elas têm essa questão, elas vão escondendo, né, elas vamos dizer assim, disfarçando, e aí o estado vai agravando, porque não procura ajuda de nenhuma forma. Então, assim, né, algumas pessoas, vamos dizer assim, é evidente, mas outras elas não conseguindo disfarçar isso. E aí acontece de repente aí, né, como a Luciana colocou. Então é importante que a gente tenha o conhecimento, que a gente fale sobre, é muito recente a questão, né, das pessoas conseguirem falar sobre o suicídio, porque antes realmente era um tabu, não se falava, não se podia, vamos dizer assim, né, a imprensa tinha um acordo. Eu lembro que na época que eu estudava, vamos dizer assim, esse acordo ele ainda era dito. Não existe um acordo, vamos dizer assim, que não se divulgam, que não pode se falar de suicídio, porque senão provoca o suicídio de outras pessoas. E é muito recente essa ideia de que a gente realmente tem que falar, a gente tem que, vamos dizer assim, né, para que a gente possa ajudar as pessoas, vamos dizer assim, né, a procurarem ajuda, seja de qual ordem for, né? Pode passar? Alguém tem alguma coisa a comentar? Olha, só complementando. Nesse sentido aí, seria mais... Pode falar, Alves. Não, só complementando, porque essa coisa da prevenção, né? Ela é uma coisa, ela tem que ser, ela é vigilância, porque o Trigueiro mesmo, ele coloca que mais de 90% dos suicídios que hoje acontecem poderiam ser evitados, porque são problemas diagnosticáveis, porque são transtornos, mais de 90%. Segundo ele coloca, 2,5% só dos suicídios que não são diagnosticados, o restante são diagnosticados. O problema é que, às vezes, a gente se perde nesse meio aí, como a Laila falou, de estar de olho, de saber o que está acontecendo, começar a observar o comportamento das pessoas, né? É a maior prevenção, porque normalmente o suicídio ele vem de um transtorno. Agora, são vários os tipos de transtornos.
São coisas que são visíveis e são coisas que são invisíveis, que a própria família que consegue identificar. Então, existe uma série de coisas, né, que se usa na prevenção. Até mesmo a própria, o trabalho, a arte, uma série de coisas que quando você detecta que a pessoa está passando por esses momentos de dificuldade, você pode usar para poder tirar ele daquela linha. Porque se não tirar daquela linha de pensamento, é provável que pode acontecer tentativas e até de tentativas chegar a um de fato. E agora a gente trouxe algumas questões para a gente, vamos dizer assim, né, debater um pouco, né? De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? O que vocês acham? Eu vou ler todas, que aí vocês vão falando, né? O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Comete o suicídio o homem que perece vítima de abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o ato transformou em verdadeiras necessidades físicas. Será mais ou menos culpado do que o tira a própria vida por desespero? O que vocês acham aí dessas questões? Alguém? Acho que esse motivo desse desgosto, ele vem muito lá do passado, né? Como o Haroldo falou. Muita coisa vem, a gente já traz isso. E quando chega aqui, a gente começa a relembrar as coisas do passado. Nós vimos lá no livro Guilhões Partido, que nós acabamos de estudar na quarta-feira, uma situação, né, muito complicada, de um imbróglio, vamos dizer assim, um imbróglio que envolvia aí um monte de gente. E tudo aquilo veio e eclodiu onde? Na vida presente, mas a sua origem estava no passado. Então, o desgosto que hoje nós sentimos da vida, né, às vezes os espíritos nos colocam, né? Às vezes a gente acorda um dia assim com aquela coisa, sentindo aquela angústia que a gente não sabe o que é, de onde vem, né? E aquilo é a lembrança, né, do espírito que está preso num corpo físico e sem a liberdade de fazer aquilo que ele gostaria de fazer. Então ele sente a necessidade do retorno e ele não pode, porque ele está preso no corpo físico. Muito desses desgostos, dessas angústias, dessa dificuldade que a gente sente é a prisão, né, do corpo físico, do espírito no corpo físico, que ele sente, né? Ele vai indo, mas há momentos em que ele sente essa necessidade de ter essa liberdade, e ele não tem. E Laila, uma coisa interessante na obra Memórias do Suicida, como o Vé citou agora há pouco, ele fala exatamente desse ponto, né? Que ele ressalta que o suicida, em determinadas situações, ele vai passar pela mesma provação a qual ele cometeu o suicídio, até para aquele resgate nesse momento. Aí eu achei interessante também, por conta da fala que nós tivemos no vídeo, quando aquele senhor lá no último bloco, ele fala que nós devemos agir como se fossem as Forças Armadas, né? Então, assim, agir na questão física, na questão espiritual, para poder auxiliar esse indivíduo nesse momento da provação. Porque é fato que isso vai acontecer, né? E também é fato, como o Verso falou agora há pouco, que esse companheiro vai sentir essa angústia, esse desespero. Então, por isso que ele está muito bem amparado, muito bem assistido. A gente temos que estar muito bem atentos para poder auxiliá-lo em vários aspectos, né? Como ou sendo bombeiro, ali naquele momento para poder apagar o incêndio, mas conseguir dar o apoio necessário
para que aquele irmão possa conseguir seguir em frente, né? Ter a atenção sempre, que eu acho que a questão que sempre permeia muito todo esse processo, no nosso caso, nós que não temos não passamos, ou mais temos essa preocupação, ou se vamos passar, mas estarmos sempre atentos a isso, aonde nós podemos ajudar, de que forma nós podemos ajudar. Por isso que falar de prevenção do suicídio é fundamental, né? Porque aí eu volto novamente na palestra, que ele fala lá a questão do jovem também, que a gente deve tomar o cuidado e cuidar desde a juventude, porque muitas vezes o espírito, naquele momento, ele já começa a despertar algumas tendências, né? E aí a gente vai entender como o trabalho religioso, o processo religioso também vai auxiliar esse fortalecimento desse companheiro, né? Mas mesmo assim, esse irmão pode passar por esses momentos difíceis. Aí é a hora de realmente, assim, de amparar, de acolher, de assistir, né? Para que ele possa realmente vencer essa fase. E aí, a partir daí, dar continuidade à sua reencarnação e, assim, com os amigos juntos, porque não é uma coisa assim, simplesmente foi uma vez e não vai acontecer de novo, pelo contrário, né? Então é o cuidado que a gente tem que ter muito, e a atenção principalmente, né? Isso, muito bem lembrado, Robson, essa questão, né, de que para que nós, né, que temos o conhecimento da doutrina espírita, a gente possa, vamos dizer assim, né, não reproduzir alguns preconceitos, né, que a gente vê na sociedade, né, como se a pessoa estivesse fazendo aquilo para chamar atenção, ou como se, vamos dizer assim, né, tentou, mas não tentou, assim, né, para que já escutei, né, profissional de saúde falando assim, não, mas assim você não vai conseguir não, você tem que tentar de outro jeito. Então, vamos dizer assim, né, é importante que a gente perceba, vamos dizer assim, que existe todo um histórico, para que a gente amplie o olhar, né, para o lado espiritual também, para que a gente possa prevenir cada vez mais, né, acolher cada vez mais essas pessoas que passam por provas muito difíceis, né, que afinal de contas é como eles colocam no vídeo, né, são sentimentos muito, muito íntimos, né, são sentimentos de culpa, são sentimentos, né, da pessoa ficar se autoacusando, e isso vai gerando também, né, toda uma atmosfera que gera um campo obsessivo. Então, vamos dizer assim, é importante que a gente fale sempre, né, sobre isso, para que a gente possa alertar as pessoas, para que a gente, mesmo que ela não seja, né, que não tenha um conhecimento da doutrina espírita, mas que a gente incentive a procurar, né, os tratamentos necessários para que ela consiga resistir e superar aquela situação, né, que o tratamento ele não é automático, mas ele requer persistência, né, o tratamento que a gente está falando, né, da depressão, ele vamos dizer assim, ele tem que ter uma persistência para que ele tenha, para que exista resultado, a gente tem que ser persistente, não pode existir, né? Alguém mais quer comentar sobre as questões? E aí tem mais algumas, né? Será mais ou menos culpado do que o tira a própria vida por desespero? Isso aí eu repeti, né? Aquele que, não podendo suportar a perda dos entes queridos, se mata na esperança de se juntarem a eles, atingem seu objetivo? Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Isso a gente já escutou muito, né? Eu lembro que, vamos dizer assim, antes da gente conversar, ou antes de ler Memórias do Suicídio, acho que eu replicava, né, até o pensamento, assim, né, de que a pessoa, se ela, vamos dizer assim, né morreu por conta de algum ato violento, ela ia vir com alguma deformidade naquele órgão, e a gente percebe, né, depois que a gente conhece a obra, que a misericórdia do Cristo, né, é muito grande. Então, assim, não existe essa relação, assim, tão exata, né? Então, é bem interessante refletir sobre essas questões. Alguém quer comentar sobre esses pontos aí? Então, vamos passar para as respostas, né? Porque essas questões, elas foram tiradas do Livro dos Espíritos, né? Que estão nesse livreto da FEB. Hein, Laila? Oi. Essa primeira questão aí, ela não do Livro dos Espíritos, né? Que o Livro dos Espíritos também fala, mas o livro Céu e Inferno também fala, e dá o exemplo de uma mãe
que perdeu o filho e achava, né, que se ela suicidasse, ela encontraria com o filho. E aí é relatado, né, quão grande se tornou a distância um do outro em razão do suicídio da mãe. Funciona totalmente o contrário. Então, assim, quem pensa dessa forma, e eu acho que é assim que tem que ser feito, né? As pessoas têm que conhecer também as consequências do suicídio para que ele também se ele faz, se ele comete sabendo da dificuldade. Eu e a Nélia, uma vez nós fomos conversar com um amigo nosso que tinha planejado um suicídio. É um caso rápido, mas é um caso prático, que vai acontecer, que pode acontecer com qualquer um de nós. Nós recebemos um telefonema que fulano marcou para suicidar tal dia. Aí nós fomos lá conversar com ele, ficamos lá a tarde inteira conversando e falando das consequências. E falando, e você, não, eu já sei de tudo. Eu já sei o que vai acontecer, eu já sei que eu vou passar muita dificuldade, mas eu gosto de desafio, não importa a questão, eu vou encarar esse desafio, né? Tá, mas você tem filho, como é que faz? Não, meus filhos é um legado que eu vou deixar, para mim é um legado, minha família cuida, é um legado que eu estou deixando para eles, né? Ou seja, eu estava uma situação muito complicada, e ele foi no dia para fazer, né? Só que o que aconteceu foi que Deus ajudou, né? Que não aconteceu o pior. Aconteceu, né, um problema, né, o pai machucou muito, ele também machucou muito, mas não concretizou aquilo que ele queria. E acredito que com a consequência, com o que aconteceu com o pai, ele desistiu da ideia. Hoje está aí, né, correndo atrás e trabalhando e fazendo. Então, assim, as pessoas, elas acham que, como diz o Trigueiro, é preciso falar mesmo, é preciso falar das consequências. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque como não é uma coisa que se fala, hoje, por exemplo, a gente tá vivendo um momento muito difícil, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão sem emprego, as pessoas estão com dificuldade, e às vezes ela vê no suicídio a solução para esses problemas, e quando na verdade não é a solução, porque elas não conhecem as consequências que pode trazer um ato suicida, né? É muito bom esse exemplo. Laila? Pode falar. Laila? Oi. Eu vou aproveitar aí o relato, posso fazer um relato também? Pode sim. Eu acho que é muito importante isso que o Alves falou, né? Que a gente lida muito com essas questões de suicídio, né? A gente orienta muitas pessoas e a gente, na verdade, sabe de muitos casos, né, Alves, de suicídio. Bom, mas aí é o seguinte, eu quero relatar um caso que aconteceu lá no centro, né? Muitos anos atrás, tinha uma caseira lá chamada Fátima, uma senhora, né? Esposa do seu Jair. E aí eles saíram do centro e ganharam um lote, uma casa lá no Lunabel. Construíram lá e tal, e foram morar lá. E uma vez, eu não sei o que aconteceu comigo, deu vontade de ir lá conhecer. Aí eu fui lá conhecer e tal. Essa senhora da dona Fátima, ela começou a falar que ela tinha uma vontade de se matar. Já tinha sonhado se matando, que ela queria, uma vez ela tentou fazer isso, tomar os medicamentos e tal. Aí, e ela me questionou, né? Me perguntou, o que aconteceria se eu me matasse? Aí eu expliquei isso, tudo que o Alves falou aí, né? As consequências, né? O atraso na vida dela, né? A distância, geralmente, há um distanciamento daquele suicida com os seus familiares, porque, olha, a gente tem que pensar, ele renegou a família, renegou os seus. Então é muito, vamos dizer assim, no geral, né?
é muito difícil ele voltar para o seio daquela mesma família, conviver com aquelas mesmas pessoas. Ele vai provavelmente viver, quando ele reencarnar, com as sequelas, ele vai viver no seio de outra família, né? E explica isso tudo para ela, né? Passaram-se uns 2 meses, era o dia 25, aliás, dia 24, era quase dando 25, a filha dela, chamada Itatielma, né, que é mais antigo lá do Guilhão, deve conhecer muito bem, né, essa família, aí ligou para mim desesperada, minha mãe quer se matar e tal, não sei o que eu faço aqui. Eu peguei ela lá no banheiro com um bocado de comprimido, aí botei, conversei com ela, aí ela, não, eu não vou me matar não, porque eu lembrei do que você falou. Por quê? Porque ela queria se matar, porque o seu Jair, que acho que já até desencarnou, ele chegou embriagado, muito tempo que ele não bebia, né? Assim que eles saíram do centro, ele retornou a beber. Então, ela falou assim, que queria se matar, mas aí só não se matou porque lembrou do que eu tinha falado. Olha só como que é importante a gente falar dessa questão do suicídio, principalmente para aqueles que estão na dúvida, ou então inventam uma história diferenciada, dizendo que alguém está querendo se matar, que às vezes é aquela mesma pessoa, está com aquela ideia, mas quer uma orientação, né? E é isso aí, acho que nosso papel está isso aí, é divulgar sempre o que acontece, porque é difícil mesmo para quem comete suicídio, né? É um retorno, é um atraso muito, muito imenso na vida do ser humano. É isso aí. Obrigada, Francisco. De nada. O grande problema, sabe, eu acho que a gente tem um grande juiz dentro da gente que gosta de ficar julgando. Por que fulano fez isso? Qual o motivo disso? E aí, muitas vezes a gente esquece que cada um vai sentir de uma forma diferente. Quando a gente vai lá na questão 943, que ele fala de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem, a gente fala assim, poxa, mas fulano tinha uma casa linda, tinha emprego, tinha filhos, tinha um marido ótimo, que não sei o que, e a pessoa vai e comete uma coisa dessa, não tem explicação. Mas aí a gente esquece do ser individual, né? Das dores íntimas que a pessoa tem. Então, assim, uma das causas assim, é porque a gente tem um espírito muito julgador. A gente quer muito saber o porquê. E não, mas não tem resposta, né? Porque se fosse uma pessoa que estivesse passando problemas, aí a gente começa já a questionar a dor do outro. Porque, assim, a mente, o sentimento, ela é uma coisa muito própria e muito frágil. Então, às vezes, é um comentário que deixa a pessoa mal, que já leva a pessoa a se achar a pior das criaturas. Então, a gente, como cristão, a gente tem que ter muita atenção em relação a isso, né? E aí, lá na questão 943, ele fala sobre isso, né? Que quando não há motivos que o justifiquem, né? Aí fala o efeito da ociosidade, da falta de fé, muitas vezes da saciedade, porque a pessoa acha que tem tudo, que não precisa de mais nada. Então, assim, são casos que a gente pode pensar, né? O que a gente pode fazer para ajudar quando a gente se depara com uma pessoa que chega até você e fala assim, olha, fulano, eu não quero mais viver, eu não tenho mais vontade de viver. O que a gente vai falar para essa pessoa? Né? Como que a gente pode auxiliar? Então, acho que as questões do livro dos Espíritos vêm muito nos fazer refletir sobre isso. É por isso que a gente trouxe o tema mais voltado que como a gente pode auxiliar, né? Porque é muito triste você escutar uma pessoa falando, eu não tenho mais vontade de viver. E aí? O que a gente faz nesses momentos? E aí, como a Leila falou, vamos dizer assim, né? E a Luciana também falou bem no início, falou bem, né? Da questão da empatia, né? Que a gente não precisa julgar, a gente não deve, né? Julgar. Se a pessoa tem isso ou tem aquilo, a gente tem que ter o conhecimento, né? Que é isso que a gente busca na doutrina espírita. E a gente tem que ter a empatia, né? De, vamos dizer assim, né? De tentar, vamos dizer assim, acolher a outra pessoa, entendendo que ela é um ser, vamos dizer assim, eterno, né? Então, isso também é muito importante.
A outra questão é se o homem tem o direito de dispor da sua própria vida. E aí ele é bem, né, no livro dos Espíritos é bem categórico. Não, somente Deus tem esse direito. E suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina. Então, vamos dizer assim, né, é uma oportunidade que a gente tem, né? Então, a gente não deve, porque assim, quando a gente fala assim, mas aí a gente tem um livre-arbítrio, né? Mas assim, a gente tem a oportunidade de estar aqui, né? E assim, oportunidade, vamos dizer assim, passar por aprendizados, né? Por todos os aprendizados que a gente necessita. Quando existe, né, a opção, né? Quando se comete o suicídio, vamos dizer assim, né? O que acontece? A gente se rebela contra tudo isso, né? Não é que, né, Deus ou ele não vá, né, acolher, ele acolhe, né? Tanto é que a gente vê o trabalho maravilhoso, né, dos tutelados de Maria. Ele vai acolher, porque ele entende, vamos dizer assim, né, que é uma revolta pelo grau evolutivo que a gente tem. Então, vamos dizer assim, é uma transgressão, como ele coloca aí. E aí, quem faz, vamos dizer assim, né, vai ao longo, à medida que ele conhece, à medida que ele entende, vamos dizer assim, né, isso vai ele vai, de alguma forma, quitando, né, seus débitos, se a gente pode dizer assim, com a lei divina, mas não de uma forma punitiva, mas dentro de um entendimento, dentro de uma, vamos dizer assim, de uma lei de amor, como é a lei de Deus, né? Questão 952. Agora eu queria ir lá para a questão 956, do slide 6, é porque a gente colocou várias questões do Livro dos Espíritos, só que como o nosso tempo está avançado, a gente vai pular um pouquinho. A 956, ela fala assim, aqueles que não podendo suportar a perda dos entes queridos se matam na esperança de se juntarem a eles, atingem o seu objetivo? Aí a resposta, o resultado que lhe colhem é muito diverso do que esperavam. Uma vez de se unirem ao objeto de sua afeição, deles se afastam por mais tempo, já que Deus não pode recompensar um ato de covardia nem o insulto que lhe fazem ao duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que as que pensavam abreviar e não terão para compensá-la a satisfação que esperavam. Né? Agora, nesse momento assim, de pandemia, que a gente vê tantas pessoas que perderam seus entes queridos, muitos assim, né, ficaram mesmo depressivos, pensaram em suicídio. Por quê? Porque se viram sem os seus entes queridos. E aí, de repente, falando, não, será que se eu morrer eu não encontro com eles? E aí a questão 956 é explicar isso. E aí eu lembrei um caso que aconteceu aqui em Brasília, em 2017. Uma moça de 22 anos, ela era uma das líderes da Igreja Sara Nossa Terra, né, líderes da juventude. Ela se jogou no Lago Paranoá. E aí foi bem triste assim, o relato do que tinha acontecido, porque ela não tinha dado indícios de nada, fazia música, era apaixonada por saxofone e tal. E aí foi uma história que me tocou muito, e hoje eu fui até pesquisar quando eu estava estudando para aula, que foi uma história que me marcou, porque isso aconteceu de quinta para sexta. Ela, quinta, desapareceu e sexta encontraram o corpo dela. Ela foi enterrada no domingo, e quando foi na terça-feira, o irmão dela, ela tinha 22 anos, o irmão 24. O irmão dela se suicidou no lago também. E aí foi uma coisa que me chocou muito, porque eu pensei assim, poxa, ele escreveu um relato, né, antes de cometer o ato, antes de sair de casa, falando que não ia conseguir viver com a ausência da irmã. Mas você já pensou a dor da mãe ao perder os 2 filhos? Porque assim, eu só pensava na mãe, no sofrimento, porque em momento nenhum ele pensou assim, poxa, e minha mãe? Né? Como que ela vai ficar diante de 2 perdas tão grandes? Né? E aí foi um caso que me tocou muito. E aí, lendo a questão 956, que esse é um ato de desespero mesmo, né? E aí, quando a gente vê uma situação dessa, de quanta dor o espírito tem, né? E a gente também não consegue mensurar as dificuldades espirituais de ambos, né? Para não conseguir reverter, vivenciar isso.
Então, é uma situação muito complicada. E quando a gente viu lá no filme do Divaldo, né, que a irmã dele cometeu suicídio e a mãe foi pedir socorro para a igreja e o padre falando que não se podia fazer oração por quem tinha se suicidado. Então é muito triste você ver assim que a pessoa no momento de dor, que precisa de apoio, que perdeu um ente querido, você não tem um amparo. Então assim, que a gente sempre tem uma palavra de conforto, de consolo para essas pessoas, porque assim, na misericórdia divina, todos nós seremos amparados, cada um a seu tempo, né, conforme a sua necessidade, mas ninguém está desamparado. E Leila, você falando desse aspecto aí do amparo, aí por isso que eu acho que vem muito, com muita veemência, essa condição do conhecimento mesmo, porque só o conhecimento ele vai trazer a libertação no sentido da clareza do pensamento para você poder auxiliar, né? Porque a gente não deve se enganar, porque muitas vezes se a gente não passou, a gente pode passar por uma situação muito próxima. Aí eu volto de novo na obra Memória Suicida, quando ele fala de um dos personagens que é reencarnar, que ele reencarnar dentro da doutrina espírita, né? Conhecendo a doutrina espírita logo cedo, para que auxiliasse ele nesse processo também, mas que ele também passaria. Então, muitas vezes, dentro da própria casa espírita, ou dentro de um lar, um amigo muito próximo, né, a gente está em volta disso, então o conhecimento que a gente adquirir, além de nos fortalecer também, vai nos dar condição de poder auxiliar também esses indivíduos, né, como no caso desses jovens, no caso da família, que eram pessoas que estavam dentro do processo religioso, né, eram atuantes, mas mesmo assim já traziam essa condição e de repente ninguém conseguiu perceber essa situação deles, né? E aí é um caso mais grave ainda, porque os dois, né, juntos ali. Então é uma situação que a gente tem que ficar muito atento, muito preocupado, e só o conhecimento vai nos possibilitar também a gente vencer essas dificuldades, né? Por isso que o André Trigueiro faz esse trabalho que é muito interessante desde quando ele lançou a obra, porque a obra ela tem uma finalidade, principalmente de trazer o conhecimento, então, para que as pessoas saibam como agir, o que fazer, como tentar perceber essa situação, como que eu devo abordar, como é que eu devo auxiliar também, abrir esses horizontes para que a gente possa, além de todo o conhecimento espírita que a gente tem também, tem a oportunidade de ter acesso também. Sim. E aí, gente... Pode falar. E lembrar que, de modo geral, como o Robson está falando aí, a gente tem que entender que as famílias, a gente vive num país católico e evangélico, né? Na sua maioria. Então, há um tabu, de fato, né? Assim, da religião, quando há um suicídio dentro do lar, na religião, se a pessoa é evangélica, se a pessoa é católica, eles não fazem oração pro suicida. Então, isso é um tabu, infelizmente, ainda existe, e muito, né, em muitas famílias, né? Eu acho que nós, como espírita, a gente sempre tem que conversar, principalmente quando ocorre, infelizmente, né? Conversar com essas pessoas, esses familiares, para sempre estar orientando. Eu sempre, lá mesmo, na minha família, lá... de vez em quando eu converso com minha cunhada, ela já tem parente que já tentou suicídio, e eles são bem católicos, né? E eu sempre falo para ela sobre todas essas questões. Acho que a gente, como espírita, a gente não pode suportar isso, não. A gente tem que orientar mesmo. Acho que é um dever nosso, é uma obrigação que a gente tem. Não tem que ter receio, não tem que ter... A gente tem que falar mesmo o que ocorre, porque, de certa forma, vai assustar. Né? E assim, no geral, a Alves pode até complementar isso aí, o suicida, ele sempre vai dar um aviso que vai se matar, independente do que, se ele tem religião, se não tem, tá entendendo? Ele sempre vai dar um alerta, ele sempre vai falar de certas coisas no seu familiar, principalmente na família, que ele vai dizer de certa maneira que ele vai se matar, ou ele está pretendendo se matar.
né? A gente já estudou muito, né, Alves, essas questões dos bilhetes aí de suicídio, a gente vê muito essa questão. E eles dão um sinal, eles dão um aviso, porque eles sempre estão pedindo o quê? O que eles pedem? Eles pedem socorro, eles pedem apoio, eles pedem amparo, e muitas das vezes eles não têm amparo dentro do próprio lar, independente da pessoa se tem religião ou não. Isso acontece muito, a gente já viu muito esses casos aí, né? É muito difícil. Então, por isso que a gente tem que ter uma atenção, e aí a gente vai lá na prevenção espírita do suicídio, né? Porque a casa espírita, ela tem que estar aberta para acolher. Então, são ações de apoio usualmente disponibilizadas no centro espírita. A prece, o passe, o estudo, o trabalho no bem, o diálogo fraterno, o esclarecimento doutrinário a espíritos obsessores e entre outros, né? Por isso que é importante a gente estudar, importante a gente falar para a gente poder auxiliar, né? Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais fácil será para falar, porque não é uma situação assim que nos deixa confortável, né? A pessoa chega de repente num momento de desespero, de dor. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer campanha e a gente estava num conjunto e uma pessoa conhecia um dos caravaneiros e pediu para a gente ir numa casa, porque na noite anterior a pessoa tinha tentado suicídio, porque o filho já tinha se suicidado e ela não se conformava em viver com a ausência do filho. Então, assim, são casos que a gente precisa estar atento mesmo, que se a gente não conseguir, né, esse fortalecimento, esse conhecimento, a gente não consegue auxiliar. E a gente sabe que a gente vai se deparar com essas situações e é necessário que a gente esteja fortalecido para auxiliar os nossos irmãos. E aí, para a gente recordar, né, essa foi a nossa campanha Defesa da Vida em 2019. Duas fotinhas, né, que são as ações que a gente promove, né, dentro da nossa casa, além de todas aquelas, né, que a Leila já leu, essa também foi a ação que a gente fez, né. E é isso, gente, é um tema assim que se a gente fosse falar, nós iríamos ficar aqui 3 horas conversando, né, debatendo, porque é muita coisa que tem que ser dita, que tem que ser aprendida, que tem que ser repassada, relembrada. Então, assim, eu agora, para encerrar, eu vou ler do Evangelho da Coletânea de Preces, a prece por um suicida. Eu só queria que, no momento que eu estivesse lendo, que vocês mentalizassem alguém que já se suicidou ou que está passando por um período de muita dificuldade, que a gente possa fazer vibrações. E lembrando que no nosso centro a gente tem a prece aos suicidas, que acontece todo domingo a partir das 18 horas. Quem tiver o interesse de participar, entre em contato com o Francisco, que é um dos organizadores, porque assim, eu acho que a gente tem que vibrar, tem que lembrar. Chico, uma vez, ele viu uma pessoa se suicidando na linha do trem. E ele falou que, a partir daquele dia, todos os dias ele faria prece para essa pessoa. E aí perguntaram para ele, mas você conhece? Ele falou, não, mas é um irmão que precisa. E ele passou 10 anos fazendo prece por essa pessoa. Um dia surgiu uma luz perante ele, e era o espírito que veio agradecer porque ele conseguiu ser resgatado graças às preces de Chico. Então a gente nunca perde por fazer prece, por mentalizar os nossos irmãos. Então eu vou ler agora do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. Por um suicida. É fácil. O homem não tem jamais o direito de dispor da própria vida, porque só a Deus cabe tirá-lo do cativeiro terrestre, quando o julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar os seus rigores em favor das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis subtrair as provas da vida. O suicida é como um prisioneiro que se evade da prisão antes de expirar sua pena, e que, quando é recapturado, é mantido mais severamente. Assim ocorre com o suicida, que crê escapar às misérias presentes e mergulha em felicidades maiores. Agora vamos à prece.
Sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as nossas leis, abreviando voluntariamente seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estender sobre a alma de possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que lhe experimenta por não ter tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sobre a vossa proteção. Inspirai-lhe o arrependimento de sua falta, e que vossa assistência lhe dê a força de suportar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para repará-la. Afastai dele os maus espíritos que poderiam de novo levá-lo ao mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo perder o fruto de suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o objeto das nossas preces, que a vossa comiseração possa abrandar-nos a amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Este futuro está nas vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos, e não permanece fechado, senão para os corações endurecidos. Que assim seja.